No domingo, dia 27 de novembro de 2016, dois acontecimentos, no mínimo, bombásticos. O primeiro acontecimento é a entrevista cheia de detalhes aí do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, falando que foi obrigado aí pelo ministro e também pelo presidente da República do Brasil a cometer atos de infração à lei, digamos assim. Fugir das normas e dar jeitinho em coisas. E a maneira como a gente achar melhor de definir isso. E segundo, o pronunciamento do Michel Temer, atual presidente do Brasil, né, dizendo que quem grava presidente é indigno. Um detalhe interessante é o seguinte: o Michel Temer fala o seguinte: quem grava telefonema de presidente é indigno. Quem gravou, todo mundo sabe, e ele mesmo admitiu, é o Marcelo Calero. Mas parece que o Temer não tem muita coragem nem disposição de falar isso diretamente para a pessoa. Em vez de dizer assim, olha, o Marcelo Calero é indigno porque gravou o presidente. Não, ele vai, ó, quem gravou, então é indigno. Procure na sua cabeça quem foi que gravou. Parece que não tem muita coragem assim de enfrentar o problema. De fato, a gente está aqui diante de uma coisa bastante problemática, né? E eu vou já explicar para vocês por quê. Porque a gente tem uma situação em que o ministro pede demissão, acusando o presidente da República de estar coagindo ele. Né? Nessa entrevista, eu vou deixar aqui o link para você, que é esse link que você está visualizando aqui, do Fantástico, que tem o pronunciamento aí do Michel Temer. Junto com o Michel Temer está o Rodrigo Maia e o Renan Calheiros. E daí eles também falam sobre a questão do Caixa 2, né, que o Temer vai vetar qualquer coisa que se refira a Caixa 2. Inclusive o Rodrigo Maia estava apoiando esse negócio lá do Caixa 2. Né, e daí aparece o Rodrigo Maia ao lado do Temer dizendo que vai vetar qualquer coisa do Caixa 2. É um meio bizarro isso aqui. Do outro lado tem a entrevista então do Marcelo Calero, que admite que gravou o presidente da República. Então vamos entender o caso antes da gente formar aqui qualquer opinião. Então, tudo começou com o pedido de demissão do ministro da Cultura, o Calero, que você pode ver aqui nesse vídeo o que motivou a isso. Depois, no dia seguinte, o ministro Calero falou que ele saiu por causa do Gedel Lima, que também é ministro, que era ministro do Temer. Logo depois disso, o ministro Gedel Lima, em entrevista, ele confessou que, de fato, ele fez uma pressão. O que estava acontecendo? O Gedel Lima comprou um apartamento na beira da praia, lá em Salvador, né, no centro histórico, e daí o apartamento que ele comprou era num andar muito elevado. E aquele prédio ali onde ele estava não poderia ser construído naquela altura. Então o Gedel Lima estava ali pressionando os órgãos competentes para permitir a construção mesmo assim daquele prédio daquela altura. E o Marcelo Calero foi contra isso. Então gerou uma queda de braço e o Gedel Lima, que é amigão do Temer aí de longas datas, de muitos anos, né, colocou pressão em cima do Calero, segundo a versão do Calero, que foi depois confirmada aqui pelo Gedel Lima. Então até aí tudo bem, está tudo confirmado, inclusive por ambas as partes. Só que depois, o Marcelo Calero, aqui nesse vídeo você vai ver, ele confirma também que ele gravou também o presidente Michel Temer e que o presidente Michel Temer também fez pressão para ele resolver o problema do Gedel. A pressão seria no sentido de mandar o caso para a AGU, porque a AGU saberia resolver, já tinha a resposta pronta. Ele deu a entender que a presidente a chefe lá, a diretora da AGU, que ela já estava com a resposta pronta, só esperando esse caso ser encaminhado para lá. O que seria um crime, porque a resposta pronta que estaria dando aqui, né, inclusive seria a favor do Gedel Lima. Então, viu-se um perigo muito grande de derrubar todo o governo Temer caso o Gedel Lima continuasse no governo, porque foi meio que provado de que ele realmente fez isso e teve o apoio de Michel Temer. O que aconteceu depois? Ele pediu demissão. O Gedel Lima pediu demissão para salvar o governo Temer. Se ele não pedisse, a pressão ia ficar muito forte, muito rapidamente e poderia derrubar o governo dele. Logo em seguida, para tentar neutralizar isso aí também, o Temer tenta livrar a própria pele
e também disse que não ia dar anistia ao Caixa 2, e foi isso que foi visto lá na entrevista. Se você quiser ver um pouco mais sobre a anistia do Temer e o Caixa 2, eu aconselho que você veja esse vídeo, é bastante interessante. Então, voltando aqui às duas matérias, temos a seguinte questão. Nós temos um ex-ministro da Cultura, o Marcelo Calero, que fez uma acusação tão grave, mas tão grave contra os ministros de Temer, que eles deveriam pagar por isso. Mesmo saindo do ministério, eles deveriam continuar sendo processados, que estão utilizando cargos públicos para ter vantagens pessoais, privadas. Então, mesmo ele saindo do ministério, ele deveria ser punido por isso. Existe um outro ministro também envolvido nesse caso, que é o Eliseu Padilha, conforme a afirmação do Calero, que também pressionou o Marcelo Calero para mandar logo esse negócio para a AGU, porque lá ela já tinha a resposta pronta. E depois também o secretário lá do Temer, o Gustavo não sei das quantas lá, que também ligou para fazer pressão em cima do Calero. Então tem essas três pessoas. Só que o Marcelo Calero afirma também que o próprio presidente também fez pressão para que ele aprovasse logo, para que ele mandasse logo o caso para a AGU responder que já tinha a resposta pronta. Portanto, o Michel Temer tomou partido. Ele aqui tomou partido. Ficou bem claro para o Marcelo Calero que o Michel Temer ia aprovar, ia dar um jeito de aprovar o prédio lá que ia construir o apartamento, então, do Gedel Lima, que já tinha até pago por isso. Por outro lado, o Michel Temer afirma que ele só foi arbitrar o conflito entre ministros. Só que se você pensa um pouco, o Michel Temer ele tentou tirar o dele de fora ali, ele disse, não, rapaz, eu só fui, tinha uma briga lá de ministro, eu meti ele no meio só para apaziguar e tal, e manda para a AGU, porque lá eles vão resolver. Só que assim, o papel do presidente, percebendo que o ministro está querendo tirar vantagem própria, vantagem privada, é identificar na hora e dizer, olha, está errado o que você está fazendo. Os órgãos regulatórios estão dizendo que não pode construir nada lá. Então, você não pode construir, acabou, amigo. Não é porque você é ministro, você vai ter uma diferenciação de tratamento. Não pode, acabou. Tem nada que está mandando para a AGU nem para canto nenhum. O Temer assume essa posição de que não, entenderam errado, não sei o quê, e depois ele agride aí o Marcelo Calero dizendo que o Calero foi indigno. Mas assim, o que é que tem de indigno se uma pessoa está recebendo assédio aí, pressão do próprio presidente da República para fazer um ato que os órgãos estão condenando? Isso sim é indigno. A questão é, como trata-se aqui das versões, inclusive na entrevista o Marcelo Calero falou que não gravou nada comprometedor, que ele já foi desembargador, e daí ele sabe que isso não pode, não sei o que mais, lá. Então não existem provas de que o Temer realmente pressionou o Marcelo Calero para fazer o que o Calero está falando. E aí fica naquele negócio, quem tem razão? Aí a gente analisa o seguinte, para finalizar esse vídeo, se o Marcelo Calero tiver razão, o Temer é um mentiroso. Ele foi para a televisão fazer um pronunciamento mentiroso. O Temer também passa a ser uma pessoa covarde, que não assume o que faz. Tem política envolvida no meio, tem poder e tudo mais. Tudo bem, mas continua covarde. Se o Michel Temer tiver razão, o Marcelo Calero é um mentiroso. E, além de mentiroso, ele também pode ser chamado, digamos, de uma pessoa que fica fazendo inferninho, sei lá, fofoqueiro, alguma coisa assim. E a questão, resumindo a história, é o seguinte, um dos dois é isso. Para o Marcelo Calero, caso seja comprovado que ele está errado, que ele inventou tudo isso e que ele é um mentiroso, as consequências devem ser alguma ação penal, alguma coisa aí deve ser processado, inclusive já foi aconselhado até pelo outro lá, o amiguinho dele, né? Que ele seja processado. Inclusive, eu fiquei pensando, será que isso seria uma armadilha do PSDB para, quem sabe, dar um golpe no PMDB e dar uma rasteira no PMDB e finalmente ocupar o poder? Mas aí seria um pouco antecipado isso, porque a vantagem para o PSDB seria só se isso acontecesse em 2017, que aí não tem mais eleição direta e não tendo voto, aí o PSDB ganha. O PSDB tem que ganhar como é que se diz?
no paredão, não, né? Tem que ganhar por fora ali, pela lateral. No famoso tapetão, como diz no futebol. Tem que ganhar no tapetão, porque no campo ele não ganha nada. Então, sabe que não vai ganhar no voto, teria que ser em 2017. Mas aí eu vi aqui a opinião dos outros do PSDB, né? Se eles tivessem apoiado o Calero, a gente ia dizer, então realmente foi isso. Mas no caso aqui, o que aconteceu? Após a queda de Gedel, o Aécio disse que é grave Calero ter gravado o Temer. Não parece ético desgravação. Depois, lá pelas tantas, o Aécio Neves pede investigação pelo Calero ter gravado, então, o presidente da República. Então, acredito que não tenha essa ligação de coisa do PSDB e tudo mais. Pelo menos é o que mostra aqui, o que mostram as notícias. Por outro lado, se o Calero estiver mentindo, né, fica um negócio estranho, né? Seria muito interessante escutar, aliás, ler a opinião de vocês aí sobre esse assunto, né? Porque aqui a gente tem uma coisa séria. Se o Michel Temer tiver errado, é o motivo para troca de presidente do Brasil, porque ele, consequentemente, ele tem que sofrer um processo de impeachment, porque ele teria cometido crime de responsabilidade. Sendo crime de responsabilidade, tem que estar fora, tem que sair mesmo. A questão é que o presidente da Câmara está lá sentado do ladinho dele, né, que é o Rodrigo Maia, que é também parceiro dele no processo do golpe parlamentar que tirou a Dilma. E aí a gente vai acompanhando esse processo aí e vamos ver quem vai sair nessa guerra, nessa queda de braços aí, quem é que vai cair. De um lado, né, o Marcelo Calero basicamente sozinho, sem apoio até do PSDB, lutando contra toda a equipe que patrocinou, que colocou para frente, que deu cabo no golpe parlamentar e que tem pessoas envolvidas até com o tal do pacto para acabar com a Lava Jato. É uma briga Golias e Davi, não, sei lá, uma pessoa sozinha contra o exército romano, alguma coisa assim, né? Deixe sua opinião, compartilhe esse vídeo para que o senso crítico chegue a todos os lugares. Um grande abraço e até o próximo vídeo.